Em 1963, a Vesper Propaganda produziu na TV Jornal do Comércio, que chegava aqui precariamente, um programa falando do Rio Grande do Norte. Tinha um programa RN não sei o quê, e tinha um programa de J. Epifânio, de crônica social, que aparecia às vezes. A televisão chegava de forma muito precária, porque era um sistema precaríssimo de micro-ondas, quer dizer, a gente só via um chuvisco. Então nós ficamos durante muito tempo, nós natalenses, nos anos 60, anos 70, uma temporada vinha o sinal da TV Jornal do Comércio, em outra temporada vinha o sinal da TV Rádio Clube, que era dos associados. Quem cuidava disso era um comerciante aqui em Natal chamado Luiz Cavalcante, dono da Casa das Máquinas, até a chegada da Rede Globo, nos anos 80. E com a chegada da Rede Globo, eles começaram a implantar uma coisa mais profissional. Quer dizer, eles montaram um escritório aqui em Natal, começaram a estimular as agências de propaganda daqui de Natal. Logo em seguida veio a Manchete, também trazendo a imagem de Recife, mas distribuindo aqui em Natal, e eles faziam uma linkagem. Apresentava a mesma programação e na hora da propaganda entrava o bloco comercial daqui. Aqui não tinha quase produtora, a única produtora que tinha era a própria TVU. A gente é que fazia os filmes aqui na TVU. Nessa época a TVU abriu para fazer filme, né? A gente fazia, ficava uma parte para a TVU e outra para a equipe. E nós começamos a anunciar na TV Globo. Um ano depois que a gente já estava anunciando na TV Globo, foi quando foi inaugurar a TV Ponta Negra. Era um negócio muito complicado antigamente, porque somente as forças políticas conseguiam montar meios de comunicação aqui no Estado, né? E não sei por que as lideranças mais tradicionais e até mais poderosas, que já tinham estações de rádio, não tiveram assim a preocupação de serem também pioneiros em televisão, ou se tiveram, não conseguiram concretizar, né? Mas eu me lembro que em 1978, a Luiz disse que estaria viajando a Goiânia exatamente para se informar sobre essas questões de ordem técnica e até de ordem burocrática com relação à implantação de um canal de televisão em Natal. E, na realidade, somente quase 10 anos depois, foi que a primeira televisão comercial chegou aqui ao Estado pelas mãos de Carlos Alberto. Carlos Alberto, como tinha sido vice-líder do governo, no governo João Figueiredo, então ele teve a oportunidade de conversar com o presidente e na época foi, como ele era senador da República, igualmente aos outros políticos, ele recebeu esse canal da televisão, não houve assim nenhuma preparação. Carlos Alberto, ele era uma pessoa muito determinada. E ele surgiu no cenário político aqui do Estado, conquistando a duras penas o seu próprio espaço, né? E, na realidade, as principais lideranças vinham com uma certa desconfiança o surgimento dele. Em determinado momento da vida pública dele, já depois de eleito senador, ele começou a sonhar, a planejar, preparar o caminho para se candidatar a governador. Então foi ele passou a sofrer todo tipo de pressão que normais até na atividade política, né? Quem sonha ou quem antecipa algum tipo de projeto na política, geralmente todos os outros se unem para tentar inviabilizar aquele projeto. E assim foi com Carlos Alberto. Ele passou a sofrer uma campanha muito discriminatória pelo fato dele não ser uma pessoa de origem, vamos dizer assim, nobre, né? Ser filho de um operário. O pai dele era ferroviário, era funcionário da Rede Ferroviária Federal. E de ter, não era um nome que tivesse sobrenome tradicional e tal. Me lembro que um dia que o presidente, na época nós estávamos sob o regime militar, e o presidente da época, que era o general
João Batista Figueiredo queria muito bem a Carlos Alberto, admirava bastante a trajetória dele, a maneira como ele se fez. E no dia que o presidente ia chegar aqui em Natal, exatamente para coincidir com esse dia, na tentativa de constranger Carlos Alberto na sua relação com o presidente, os jornais publicaram uma matéria sobre uma casa que ele tinha comprado lá, ali na estrada de Ponta Negra, não sei se aquilo é capim macio. O Carlos Alberto comprou a chave dessa casa ao deputado Jeová Alves. Ele tinha comprado há algum tempo, ele morava lá, uma casa muito boa, uma casa realmente muito boa casa. Mas saiu no jornal como se fosse uma coisa ainda mais deslumbrante, né? Como se fosse uma grande mansão, um negócio assim, para mostrar que ele tinha enriquecido, e ele chegou, e até para constrangê-lo quando ele chegasse para falar com o presidente. Segundo eu soube, eu não tenho certeza, foi aí que o presidente teria... Mas que você não vai responder a isso, não? Ele disse que não adiantava responder porque ele não tinha nenhum veículo de comunicação. Se ele fosse responder, o jornalista que fez a matéria e o jornal ia ficar com raiva dele. Ele respondia uma vez, o cara botava 10 matérias diferentes, ele não ia ficar respondendo o tempo todo. E ele disse então ao presidente que só resolvia se ele tivesse uma estação de televisão aqui. E dizem que aí o presidente prometeu a ele, entre numa concessão que eu lhe dou a televisão. Já estava aberto um processo de concessão de TV comercial aqui no Estado. E quem estava, na época, credenciado a ganhar, não era um político, eram exatamente os diários associados, que tinham como líder, como chefe, como diretor-geral aqui no Estado, o jornalista Luiz Maria Alves, que, por sinal, também era muito amigo e queria muito bem a Carlos Alberto. Ele, conversando com o Luiz Maria Alves disse que tinha, né, estava participando de uma licitação para a colocação da primeira TV comercial aqui no Estado. Os diários associados, na época, estavam enfrentando a nível nacional problema com o governo. A concessão não tinha sido concedida ainda, ele estava com um processo, né? Aí ele passou para Carlos Alberto, emitiu uma procuração para a dona Miriam, aí como o presidente tinha prometido a ele, mandou agilizar. Mas o grande sonho dele, talvez, tivesse sido, eu acho que ele nem chegava a sonhar com a concessão de televisão, que era algo muito grandioso para ele. O sonho dele era ter uma concessão de rádio, mas ele foi à luta e conseguiu essa concessão de televisão. Quando ele recebeu a concessão, ele tinha um prazo para colocar no ar. E vieram as conversações, saber qual a rede iria ser adotada, se Globo, se SBT, se Manchete, que era na época, né? Então, Bandeirantes. E na época o SBT era o quarto colocado. E Carlos Alberto teve muita conversa com o pessoal da Globo, teve conversa com todas as cabeças de rede, mas aí terminou por optar por Silvio Santos, até por uma identidade de estilos. Mas o que aconteceu foi que, mais uma vez, meu pai agiu com o coração. Ele tinha uma amizade da época do rádio com o Silvio Santos, porque naquela época, e vocês que são mais jovens, que fazem um curso de radialismo, talvez não consigam nem imaginar, mas naquela época, ele, para pesquisar o que havia de mais novo no rádio no Brasil, ele tinha que ir até o Rio e São Paulo para poder escutar os programas, para poder estar dentro do estúdio, para poder ver que equipamentos estavam sendo utilizados. E nessas idas ao Rio, ele acabou por conhecer Cenoa Bravanel, Silvio Santos, e começaram a manter uma relação muito cordial, uma relação de amizade. Então, quando ele recebeu a notícia de que havia sido aprovada a concessão da televisão, a primeira pessoa que ele procurou foi o próprio Silvio. E Silvio, num gesto muito bonito, num gesto de muita amizade, disse o seguinte para ele: Carlos Alberto, eu não quero saber que emissora você vai optar. Eu só quero te dizer que eu vou te mandar tudo o que você precisar, eu retiro das emissoras nossas do SBT, mando para você e quando você puder, você me devolve. A coisa foi muito difícil, porque Carlos Alberto, ele nunca foi um político de
condições financeiras, né? Veio de origem pobre, humilde e vivia como um político comum, mas sem muito recurso financeiro. Então, tudo veio emprestado do SBT, até as luminárias vieram emprestadas. Para colocar a TV aqui, desceram as antenas, né, os painéis da TVS Brasília. Os painéis da TVS Brasília vieram para Natal, a câmera que era usada no interior de São Paulo veio para cá, ilha de edição que era utilizada no Rio de Janeiro veio para cá, então veio toda uma salada aí de equipamentos do SBT e que puderam ser devolvidos com 6 meses. O primeiro estúdio foi montado no Morro do Tirol, né, numa situação precária, mas foi montado, era estúdio, era a parte técnica, tudo funcionava no Morro do Tirol. A TV Ponta Negra, quando mamãe descobriu que Carlos Alberto ia... porque foi muito no boca a boca, que Carlos Alberto ia adquirir uma concessão de televisão. Isso chegou em casa e isso se espalhou, né? E eu ficava ali ansioso, todos os dias eu ligava a televisão. Em 87 eu ainda me lembro como se fosse hoje. Eu ligava todos os dias a televisão, era ainda aquela televisão que fazia tuc, 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 tuc. Eu acho que vocês nem sabem disso. Hoje tudo é no controle remoto, né? Mas era aquele que a gente ia até a televisão e rodava o pitoco. Então foi assim, todos os dias eu ia lá e sintonizava o canal 13. E aí, mamãe, ainda nada, não entrou ainda essa televisão de Carlos Alberto? Como é que pode? Todos os dias, todo santo dia eu ia lá para ver se a TV de Carlos Alberto tinha entrado. E foi no dia da inauguração oficial que a TV Ponta Negra enfrentou e venceu seu primeiro grande desafio. Realizou a também primeira transmissão ao vivo, a posse do eleito governador Geraldo Mello. Foram 4 horas ininterruptas no ar. Falhasse lá para entrar no ar, podia Carlos Alberto perder o canal, né? Que era perder a concessão. Disse, pelo amor de Deus, vocês não podem falhar. E os equipamentos dando problema. E eu sei que a gente montou e na hora que a primeira palavra de Geraldo Mello entrou, já estava no ar. Faltavam uns 10 segundos e o equipamento sem funcionar. Quando faltando uns 5 segundos entrou no ar. Uma coisa muito engraçada, porque o pessoal de São Paulo veio com toda aquela agilidade deles, né? E lá a televisão já existia quantos anos antes. E aqui tudo era novidade, então as pessoas queriam aparecer. Achavam que câmera era máquina fotográfica, então ficava todo mundo parado, sabe? Esperando que a câmera ficasse, porque ninguém tinha essa relação que hoje as pessoas têm naturalmente com a câmera. E o pessoal de São Paulo, naquela agilidade, naquela coisa toda, começou a meio que achar aquilo, meu Deus, sai do meio, por favor, né? E as pessoas todas paradas lá, esperando que aquela câmera tirasse uma foto, né? Por certo. E algumas pessoas naquela rapidez, e tira cabo, e põe cabo, e corre com cabo. Inclusive algumas senhoras tropeçaram, caíram. Foi assim um verdadeiro boliche de senhoras da sociedade Natal no primeiro dia, porque os cinegrafistas naquela correria toda e elas sem entender, né, aquela linguagem da televisão, realmente foi algo bem engraçado. Depois a gente ficou vendo as imagens e lembrando e depois tudo é motivo para dar risada, mas na hora foi muito sofrimento, porque tivemos que ajudar aquelas senhoras e, enfim, até a própria Eliane e o Liênio não sabiam a hora exata de entrar no ar, não tinha retorno do satélite, então não tinha retorno do sinal e ficava naquela confusão, entro, não entro. Olha, foi realmente algo muito ousado, mas foi algo muito artesanal, né? A forma como a TV entrou a primeira vez no ar. Essa posse foi para fazer o teste, para ver se a TV segurava a onda, né? Aí ficou em teste, depois disso ficou em teste, ficou a programação nacional. Aí depois, Carlos Alberto, eu vou fazer o programa, foi o primeiro programa, foi o Povo na TV. Nós tínhamos uma casa alugada, que era onde era uma distribuidora de medicamentos que meu pai tinha, distribuidora de produtos de beleza, que chamava de Calon, e a parte de cima dessa distribuidora que era a televisão. Então nós tivemos que construir um local onde ficasse o transmissor da TV, na época esse transmissor também veio através do SBT, que ficasse lá no Morro do Tirol. Então o estúdio media 2 por 2, era um estúdio mínimo, era uma coisa mínima. O jornalismo chegou de maneira simples, mas determinada.
De hora em hora, a TV Ponta Negra começou a transmitir, com o nome de Últimas Notícias, flashes informativos sobre acontecimentos locais e regionais. Programa que eu me lembro, Povo na TV, que seria um programa no estilo Aqui Agora, com câmera aberta, com denúncia da população. Eu comecei apresentando sozinho, mas depois a gente foi ampliando, né? O programa era aberto para o povo, nós tínhamos uma parte com notícias, né? Uma parte com entrevistas e uma parte o povo reclamando, o povo fazendo pedido, né? Na época tinha muito pedido. Eu lembro que quando foi à noite, o cenógrafo tinha se negado a entregar o cenário porque o espaço era muito pequeno. E eu lembro que eu estava lá com meu pai, ele, minha mãe e Paulo Tarcísio Cavalcante, que seria o apresentador. E me recordo que na falta, meu pai olhou para um lado, olhou para o outro e falou assim, onde tem jornal? E aí a gente foi atrás de uns jornais que tinha lá, ele falou, me dá cola. E ele começou a colar, eu falava, pai, o que é isso? E ele começou a colar todos aqueles papéis de jornal na parede desse grande estúdio de 4 metros quadrados, nessa parede, e pediu para um pintor que estava na hora lá, abrindo a letra TV Ponta Negra do lado de fora, e falou, menino, por favor, pinta aqui o Povo na TV, de tinta vermelha. E aí escreveu o Povo na TV e ficou aquela coisa escorrida assim, e enfim, foi o primeiro cenário de um programa de televisão feito dessa forma. Mas o Povo na TV realmente foi um programa que mexeu muito, né? Mexeu muito com o Natal. Tinha gente, era uma fila enorme às vezes, na subida do morro já começava a fila. E dizem, eu não sei porque eu chegava lá pouco antes do programa começar, que tinha gente que dormia lá para ser o primeiro da fila. Fui para o SBT, fui para São Paulo, conhecer como era o funcionamento, conhecer como era que as coisas aconteciam, e nós colocamos no ar o primeiro jornal, que era uma espécie de jornal falado, porque nós não tínhamos recursos para ir para a rua com a equipe. Tínhamos 2 apresentadores, colocamos no ar o primeiro jornal, que foi Jornal da Cidade. Era um jornal que ia para o ar por volta de 18h30, e tinha meia hora de duração, e esse jornal tinha que ir para o ar quando você não tinha imagens de lugar nenhum para mostrar. Nós fazíamos praticamente um jornal falado dentro da televisão. Começamos a criar. Por exemplo, na época eu queria falar sobre, vamos dizer, um problema com casas populares. Então eu recortava de uma revista ou uma imagem de casas populares, fazia um slide e colocava na hora do jornal. Depois da TV comercial, né, Carlos Alberto apresentava 6 horas de programa. E foi uma explosão de audiência, nova revelação de valores em todos os campos. Os quadros de maior sucesso do programa Carlos Alberto e que até hoje marcam a lembrança do telespectador foram Sonho da Minha Vida, Sorriso Alegre de uma Criança, Pra Quem Você Bate Palmas, Geração 2000 e o Show de Sucessos. Foi muito difícil, foi uma luta dele obstinada realmente, né? Não era brincadeira não. Primeiro, porque o nosso comércio ainda não tinha descoberto a televisão como veículo de publicidade, né? Em Natal tinham poucas agências de publicidade e foi feita uma reunião com esse pessoal na sede da Fierne, que funcionava nessa época ali no edifício Barão do Rio Branco, era a sede da Fierne, que cedeu para que a gente fizesse a primeira reunião com esses publicitários. E eu me lembro que um detalhe muito interessante, que Carlos Alberto mostrava muito um seriado que tinha no SBT, que era Miami Vice. Era o top de linha, era Miami Vice, para mostrar o que era a programação, como o pessoal das poucas agências, eram as 4 no máximo, poderiam anunciar. Então o Carlos Alberto dava muita ênfase a Miami Vice, olha, porque isso aqui é um negócio. Ele era um vendedor, o Carlos Alberto era um vendedor. E ele vendia isso muito bem. Então, Miami Vice era sucesso lá no exterior e, obviamente, estava sendo sucesso aqui no Brasil, né? E isso foi uma alavancagem para conquistar os primeiros clientes. Foi, assim, um instrumento de muita relevância, né, na história da comunicação do Estado
e da interação da população com o seu veículo, com o seu porta-voz. Né? Eu achei que a TV, e acho ainda, né, que ainda hoje, e cada vez mais, né, a TV Ponta Negra tem um papel marcante na história da comunicação do Estado, porque como tem muito espaço para oferecer ao noticiário e as prioridades locais, ela nunca se furtou a ceder esse espaço. Olha, a TV mudou radicalmente. Eu acho que, lógico que a gente está aí numa concorrência, né, onde o nosso material, o nonosso produto é tempo. Mas esse tempo que nós vendemos é um tempo que tem que ter qualidade. É inconcebível, o próprio telespectador não aceita mais que você mande para aquele telespectador aquele tempo, aqueles 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio de reportagem, meia hora de programa, que não tenha um conteúdo. Então, por isso a missão hoje da TV Ponta Negra é essa missão nossa, comunicar com qualidade, responsabilidade e credibilidade, ter prosperidade e ajudar na transformação do mundo. Então isso nós cremos, essa é a nossa missão, essa é a forma como a gente enxerga que seja a forma como nós temos que atuar. O reencontro do repórter com a notícia. Os detalhes que ficaram fora da reportagem, mas na memória de quem estava lá. Ana Luísa foi uma das primeiras repórteres a integrar a equipe da mais nova afiliada Globo, a InterTV Cabugi. Foi contratada assim que a emissora foi inaugurada, em 1º de setembro do ano anterior. Quanto maior o número de doses tomadas pelas crianças de 0 a 4 anos de idade, mais protegidas elas ficam contra a poliomielite. O ano era 1988. Um acidente em alto mar pôs à prova o trabalho da jornalista. Foi quase o dia inteiro navegando e lá o cinegrafista no final, quando a gente chegou, realmente a plataforma era uma imagem linda, porque era em alto mar, o mar muito azul, o mar muito mexido, o barco balançava pra caramba, o cinegrafista enjoou. Ele não conseguia ficar em pé. Aí eu disse, eu não estou acreditando que a gente veio até aqui, você não vai conseguir fazer essas imagens. Aí o operador de VT disse, não, se não der certo, eu faço. Mas aí deu, a gente chegou bem pertinho, fizemos as imagens. Mas enfim, foi a matéria que mais me marcou, porque assim, foi meio uma aventura. O reencontro do repórter com a sua equipe. Madson Fernandes, repórter, editor, produtor, apresentador, conhece todas as etapas da realização de um programa jornalístico de televisão. Se especializou em esporte e aprendeu a respirar jornalismo esportivo. Através de uma escada de madeira no meio da torcida, ele passa apertado por um buraco na marquise, para finalmente chegar no placar. Hildon, camiseta número... Bem, já deu para sentir que é bem mais fácil fazer um gol lá embaixo do que aqui em cima. Mas os problemas do placar não acabam por aqui não. DLCS, no caso de rodada dupla, como é que vocês fazem? A gente faz um trabalho de equipe, todo mundo está, digamos, na parte elétrica, mas vem para cá também, deixa, digamos, a cabine e outros setores, vem para cá para a gente fazer um trabalho conjunto. Eu acho que isso marca, né? Marcou época porque era o início de televisão, com muita dificuldade, uma série de problemas que não existem hoje, que a gente, na verdade, quando começou a televisão aqui, ninguém sabia fazer televisão aqui, porque não havia televisão no Rio Grande do Norte e ainda estava engatinhando. E veio muita gente de fora para ensinar e a gente teve que se virar, aprender a fazer literalmente. E é bonito quando a gente vê o resultado do trabalho, que foi o início de tudo e que hoje está com essa projeção toda. Fora do vídeo, a relação de amizade, de companheirismo aqui entre todos os integrantes da InterTV Cabugi era tão grande que a gente se chamava por apelidos, né? Eu chamava o Madson de Negão. E certa vez, a gente fazendo um ao vivo para o Bom Dia RN, eu falava, pois é, Negão, e essa situação do futebol aqui quer dizer Madson? E coisas assim que acabavam acontecendo sem a gente sentir. Era realmente uma relação diferenciada, né, Madson? Você sente muito isso hoje em dia? No seu dia a dia de trabalho atual, você que gerencia hoje uma produtora, como é que você vê essa situação de antes e de agora? Não, na verdade, o que aconteceu no período que a gente passou aqui é porque foi um período muito longo, né? Quer dizer, que queira que não queira, vira uma família, porque você está convivendo pessoas durante anos e anos. Passei quase 20 anos por aqui convivendo praticamente com as mesmas pessoas, né?
reencontro do repórter com a emoção. Todos querem ver o espetáculo da sangria. Poucas horas depois, e a notícia já se espalhou por toda a região. Aqui tem gente de Apodi e várias cidades vizinhas. Não é exagero dizer que esta era a notícia mais esperada por quem mora no Vale do Apodi. E ainda mais para quem trabalhou na obra, como Antônio. Ele foi pedreiro durante 1 ano e 7 meses. Antônio, é engano meu ou você está emocionado? Eu estou muito emocionado, porque ver uma obra que a gente construiu aqui, nos faz satisfação muito grande. Marcos Bezerra, atual chefe de reportagem do Novo Jornal, imprimiu no seu texto todo o sentimento guardado desde a infância de menino do interior. Me identifico muito com isso, porque eu sou, apesar do povo dizer que eu sou moçolense, sou caicoense, sou sertanejo. Então era esse povo, era essa coisa que eu via lá e que eu retratava da melhor maneira possível para as pessoas que estavam em casa. A rotina continua. O telefone toca, Francinete atravessa a rua, atende e vai chamar mais um cliente. Ela cobra R$3 por mês pelo serviço. E ficou famosa depois que a história saiu na televisão. Além da popularidade, Dona Francinete ganhou mais alguns clientes que ainda não conheciam o serviço e um presente inesperado, uma linha telefônica. A empresa de telefonia viu nela um exemplo de conservação dos telefones públicos. A gente se vê novo, né? Dá uma saudade medonha. E é bacana isso, porque eu gostava muito de ser repórter. Era uma coisa que eu fazia com muito prazer. Não que eu não faça o que eu faço hoje com prazer, faço sim. Mas ser repórter era bacana porque é uma coisa que te dá uma resposta muito rápida. Você se conhece, você trabalha com isso. Você faz a matéria, à noite você está aparecendo na televisão e depois o pessoal já está conversando com você. Bom, dos 18 anos e meio que o Marcos Bezerra passou lá na InterTV Cabugi, 13 nós trabalhamos juntos, né? Durante 13 desses anos. Para você, o que ficou desse período assim de trabalho em equipe? Assim, qual foi a característica que mais te chamou a atenção nesse trabalho na televisão, já que agora você está no jornal, né? O que mais me chamou a atenção, eu acho que era o bom humor do povo. Da TV Cabugi. Acho que no jornal o pessoal é mais comedido, mais recatado. Na televisão a gente brincava mais, era muito interessante. E todos os dias, não todos os dias que eu chegava, eu dava um cheirinho na cabeça dessa moça aqui e entrava para o meu trabalho. O dela, o de Andréa Ramos, era uma turma muito boa, que de repente eu tenho saudades desse povo, mas é a vida que segue, cada um vai para um canto. Mas acho que o bom é a gente deixar bons amigos por onde a gente passou. Da entrada da emissora, passando pela redação, em meio às equipes de reportagem, as unidades móveis de jornalismo, chegando à edição e à exibição dos 4 telejornais, a InterTV Cabugi faz aniversário mostrando que tem muita vitalidade. Cerca de 50 profissionais integram a equipe que transmite a notícia não apenas para cumprir uma tarefa diária, mas com a consciência de ter uma missão. Tem muita coisa que a gente faz, muitas matérias que a gente faz que marcam a gente. Teve muita coisa de fome, de invasões de terra, de falta d'água. Agora a situação mudou um pouco, mas eu não perdi o pique não. Continuo com a mesma vontade, com a mesma energia para fazer televisão e vou fazer por muito tempo ainda. E como tudo na vida, fica sempre um pouco de nós, nas gerações que nos sucedem. Até porque quem gosta do que faz, contagia os que estão por perto. O dia a dia você vai passando e não para muito para pensar nem para olhar para trás, mas eu acho que a gente fez um trabalho legal. Eu acho que a gente continua a fazer, a gente tem que se reinventar, tem que mudar, porque tudo muda. O jornalismo muda, a linguagem muda, mas eu acho que não muda é você saber que você tem que fazer um trabalho ético, tem que levar a informação com responsabilidade, e isso eu acho que a gente sempre fez e continua fazendo. Me